Olá, pessoal. Vamos então à correção da tarefa 32. Ângulos opostos pelo vértice. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos relembrar aqui ângulos opostos pelo vértice. Quando eu tenho duas retas que se cruzam em relação a um ponto, se cruzando aqui em um ponto, por exemplo, ó, desenhar uma reta aqui e outra aqui, tá? Duas retas aqui, elas se cruzam nesse pontinho aqui. Esse pontinho, ele é chamado de vértice. De vértice. Aqui eu tenho este ângulo e esse ângulo aqui. Esses dois ângulos estão um de frente com o outro, estão vendo? Em relação a esse vértice aqui, é como se eles estivessem espelhados. Os ângulos opostos pelo vértice, ele tem a mesma medida. Então, se esse ângulo aqui vale 40 graus, esse ângulo também mede 40 graus. O mesmo vale para o ângulo que está em cima e o ângulo que está embaixo. Então, se esse ângulo aqui mede 140 graus, esse ângulo embaixo também mede 140 graus, tá? É a mesma coisa que eu fiz com vocês com as canetas. Vamos lembrar aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui duas retas, tá vendo, ó? Que elas se cruzam em um determinado ponto, tá? Olha só, esse ângulo aqui, gente, ele é igual a esse ângulo aqui. Eu posso mexer aqui as minhas canetas, ó, que os ângulos, a abertura, continua igual, ó. Essa abertura é igual a essa abertura aqui, ó. Posso fechar ainda mais aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa abertura é igual a essa abertura, certo? Então, isso é o que a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Na nossa figura, ele está perguntando qual é a medida do ângulo X. E ele me deu esse ângulo aqui de 32. Esse ângulo de 32, gente, ele é oposto com esse ângulozinho aqui, ó. Então, esse ângulo que eu estou desenhando, ele é oposto com o ângulo de 32 graus. Tá? E esse ângulo aqui que ele chamou de A, ele também mede 32 graus. Como é que eu sei disso? Porque aqui, ó, ele usou um tracinho para representar esse ângulo e um tracinho para representar esse ângulo aqui também. Isso significa que os dois ângulos eles são iguais. Tá? Então, esse ângulo A também mede 32 graus. Tá? Então, essa abertura aqui é igual a essa abertura aqui. Tá? E aqui também é 32, porque eles são opostos pelo vértice. Ok, como é que você vai achar o valor do x? O ângulo x mais o ângulo de 32 mais esse outro ângulo de 32, observe que eles dão meia volta. E meia volta é 180 graus. Então, a gente monta uma equação. Então, o ângulo x mais um ângulo de 32 mais outro ângulo de 32 vai dar meia volta, que é o ângulo de 180. 180. Então, x mais 64 é igual a 180. X é igual a 180 menos 64. 180 menos 64 é igual a 116. Então, x é igual a 116 graus. Certo? Está aí o exercício número 1. Vamos agora ao exercício de número 2. Dois ângulos opostos pelo vértice medem 210 menos x e 170 graus. Bom, se eles são opostos pelo vértice, então eles têm a mesma medida, que foi o que a gente acabou de ver. Então, eu vou fazer um desenho aqui só para a gente representar a situação. Tenho aqui duas retas se cruzando nesse pontinho aqui, tá? Um ângulo mede 210 menos x e o outro mede 170.
Como eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. E aí eu monto uma equação. 210 menos x é igual a 170. Equaçãozinha, letra de um lado, número do outro. Bom, eu vou ir com a letra para o segundo membro. Por quê? Só para não ficar negativo, né? Que quando a letra vai para o outro lado, ela troca o sinal. Então, esse menos x aqui, eu vou com ele para o outro lado e ele vai como mais x, tá? E esse 170, ele vem para o primeiro membro. Como ele está positivo, ele vem para cá, menos 170. Bom, então nós vamos ter o seguinte, ó, 210 menos o 170 é igual, esse menos x, ele veio para cá, mais x. Ou simplesmente x, né? 270 menos 70 é 40. 40 igual a x, né? Ou x igual a 40. Mesma coisa. Ou x igual a 40 graus. Essa é a nossa resposta. Certo? Então, o x mede 40 graus. Exercício número 3. Assinale a alternativa que indica pares de ângulos opostos pelo vértice. Dessas alternativas aí, né, qual deles representa ângulos opostos pelo vértice? Vamos ver aqui, ó, AOF. Qual que é o ângulo AOF? AOF é esse ângulo aqui, ó. Tá? AOF, tá vendo, ó? AOF. Esse ângulo aqui, gente, ó, olha os bracinhos dele aqui, ó. Esse bracinho aqui, ó, e esse bracinho aqui, né? Se eu prolongar os bracinhos, ó, eu vou ter duas retas se cruzando, tá vendo? Então, o oposto do AOF é esse ângulo aqui embaixo, ó. Que ângulo que é esse? É o COD, tá? O ângulo COD. Aqui na alternativa, gente, tá COF, tá? Mas é COD, tá bom? COD. Certo? Então, a alternativa correta é a letra A, tá? Ângulo AOF e ângulo COD, tá? As outras alternativas estão erradas, tá? Porque ele fala que, ó, AOF é oposto com o AOC. Tá errado, ó. AOC é esse ângulo aqui, tá errado, tá? AOB, ó, AOB é oposto com o BOC, também está errado. BOC, esse ângulo aqui. EOF, ó, EOF. E AOD e AOD também não são ângulos opostos pelo vértice. Os únicos aqui opostos pelo vértice é o AOF e o COD. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Certo? Exercício de número 4. Dois ângulos opostos pelo vértice medem 210 e 6x menos 30. A medida de x é... Então, se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais, tá? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, vamos montar a equaçãozinha. 6x menos 30 é igual ao 210. 6x igual 210 mais 30. 6x é igual a 240. X é igual a 240 dividido por 6. Logo, x igual a 40 graus. Alternativa A. Certo? E para encerrar, o exercício número 5. Dois ângulos opostos pelo vértice são complementares. Quanto mede cada um? Opostos pelo vértice, gente, são iguais. E complementares é quando a soma dá
90 graus, né? 90 graus. Então, se eles são complementares, a soma deles dá 90 graus. Só que eles são opostos pelo vértice. Então, vamos chamar aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo de x e esse ângulo aqui também é x, né? Certo? Porque eles são opostos pelo vértice. E eles são iguais. Além disso, eles são complementares. Então, se eu somar os dois ângulos, né? X mais x igual a 90 graus. X mais x é igual a 2x, 2x igual a 90. X é igual a 90 dividido por 2. X é igual a 45. 45 graus, tá? Então, resposta, cada ângulo mede 45 graus. Tá aí a resposta, tá? Porque 45 mais 45 dá 90 graus. Logo, eles são complementares. Certo? É isso então, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar em sala. Joia? Obrigado, gente. Até mais.